Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, aqui estamos mais uma vez reunidos para este momento sublime. Jesus já está nos esperando e nós já vamos nos preparando para esse momento especial para com Deus. Jesus, movido pela fé, eu reconheço que temos uma graça, um exercício para praticar no decorrer dessa semana. Que eu seja mais coerente e fiel ao projeto de Deus. Então, humildemente eu lhe peço, Senhor, me agracie, me conceda, Senhor, a sabedoria de ser sempre mais coerente, de ser fiel, de ser obediente, de ser humilde ao seu projeto. E que eu veja, Senhor, a sua autoridade, que eu reconheça que é o nosso tudo. E que eu saiba, Senhor, dar o meu tudo para Ti, pois o Seu amor por mim é o suficiente para que eu me mantenha firme na fé. Nós vamos refletir hoje, meus irmãos, o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 20 a 33. Capítulo 11, versículo 20 a 33. De manhã, passando junto à figueira, observou que havia secado pela raiz. Pedro lembrou-se e lhe disse: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: Tenha fé em Deus. Eu vos asseguro que se alguém, sem duvidar por dentro, mas crendo que se cumprirá o que disser a esse monte que saia daí e se atire ao mar, isso acontecerá. Portanto, eu vos digo que quando orardes pedindo alguma coisa, crede que o recebeste e acontecerá para você. Quando orardes, perdoai o que tiverdes contra outros, e o Pai do céu perdoará vossas culpas. Voltaram a Jerusalém. Enquanto passeavam pelo templo, aproximaram-se dele os sumos sacerdotes, os letrados e os senadores, e lhes dizem: Com que autoridade fazem isso? Quem te deu tal autoridade para fazê-lo? Jesus respondeu: Eu vos farei uma pergunta. Respondei-me e vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João procedia de Deus ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se dissermos de Deus, nos dirá, por que não cremos nele? Vamos dizer dos homens. Tenham medo do povo, pois todos tinham João como profeta autêntico. Eles responderam: Não sabemos. Jesus lhe disse: Tampouco eu vos digo com que autoridade faço isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a todos os momentos das minhas orações, a todos os momentos em que faço a leitura dos evangelhos, que faço esses estudos, que me despojo do mundo e mergulho na palavra, eu não consigo vivenciar um momento desse sem participar da cena. E imagino o poder e a autoridade de Jesus quando diz a Pedro: Tende fé em Deus. Dá a ideia nas entrelinhas que Jesus percebe que Pedro, quando amaldiçoou a figueira, que Pedro percebe que quando Jesus amaldiçoou a figueira, com ela nada aconteceria. Dá essa ideia. E eu fico vivenciando aquele momento e imagino
como Jesus tinha sabedoria para responder, para orientar, para ensinar os seus discípulos. E o quanto nós somos fracos, frágeis, de não perceber que nós muitas vezes duvidamos. Muitas vezes fazemos uma confusão entre ter fé e querer. Ter fé é acreditar no impossível. Para mim, na qualidade humana, olhar uma árvore, amaldiçoar e em seguida ela secar pela raiz, poderia se dizer impossível. Mas Jesus sabiamente ele faz uma promessa. Com autenticidade ele afirma: eu vos asseguro, quando orardes pedindo alguma coisa, credes que recebeste, perdoai o que tiverdes contra os outros. E o Pai do céu, ele lhe perdoará. Então eu tenho que ter inteligência para eu ser fiel, para eu ser mais coerente na minha fala, no meu discurso, na minha autoridade de cristã, enquanto cristã, enquanto uma pessoa que precisa crer em Deus acima de tudo e amar a Ele sobre todas as coisas, eu preciso ter essa certeza de que Ele, só Ele, vai perdoar as minhas culpas, só Ele vai purificar o meu coração. Vejam que a gente percebe que essa comparação simbólica, né? Quando Jesus percebe que a figueira é estéril, ele faz uma analogia, é como se eu dissesse isso aqui: olha, esse papel não me serve, eu jogo fora. A figueira, para aquele momento, ela foi usada que, assim como aquela figueira não tinha utilidade nenhuma, muitos de nós humanos, sem fé, sem alimentar a alma, também seremos estéreis. Não vamos produzir bons frutos ao nosso meio, ao nosso entorno. Meus queridos, minhas queridas, Jesus tem uma sabedoria dele, naquele momento, vinda de Deus, aquela sabedoria que é dele vem de Deus. Deus lhe dá aquilo que qualquer um de nós podemos receber. Deus dá a Jesus o que cada um de nós podemos receber. Observe que, com autoridade, ele só responde a quem questiona com uma pergunta e deixa as lacunas. Eu convido vocês, meus irmãos e minhas irmãs, para fazer muitos questionamentos. Quais são os espaços da minha vida que ainda não é fiel para com Deus? Como é que eu estou me portando diante da minha formação, do meu momento de preparo para o meu encontro com Deus? Como é que eu estou providenciando o meu espaço para a minha intimidade com Deus? Como é que eu estou me entregando por inteiro para saber ser coerente e não duvidar como aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, questionando com que autoridade, quem é você? Né? Quando nós formos questionados ao nosso entorno, ao nosso meio, nós precisamos ter a certeza do que estamos trabalhando nessa messe com Cristo, por Cristo e em Cristo. Então, por isso eu preciso ter convicção, que preciso ter coerência para ser fiel ao projeto de Deus. Assim, deixo aqui a minha mensagem. Toda e qualquer necessidade que o cristão tem, ela é alimentada pela oração. Fiquem em paz, rezem o Salmo 31, 32, façam as anotações, façam suas indagações, façam todos os seus questionamentos anotados a punho e lá reflita o que eu preciso fazer para ser coerente e fiel ao projeto de Deus. Faça sua reflexão, entregue-se em oração
que é promessa do Senhor. Quando orares pedindo alguma coisa, credes que recebeste. Um grande abraço. Até o próximo momento.